Ok. Vamos começando. Bom, sexta-feira não teve aula por conta da chuva. Quando chove não tem energia. E aí quem veio achou melhor não ter aula, então a gente ficou só batendo papo. Eita porra, foi até às 8? Caramba! Eu acabei ficando... Hã? Foi romântico? Eu acabei ficando até às 6, porque eu fiquei aqui até às 6. Então, mas que bom que voltou. Caiu de novo depois, não? Tá. Então, mas aí na quarta-feira, só para lembrar o que a gente fez, eu acho que a gente provou, foi isso, a gente, na quarta, o que a gente fez, a gente provou o teorema fundamental do cálculo, usando os axiomas da integral. E daí, depois o que eu fiz foi definir a integral de Riemann. A integral de Riemann foi definida assim: para uma função f de AB em R, a gente definiu a integral de Riemann isso aqui são dois n's, tá? É um n e um outro n. A integral de Riemann de f é, se existir, o limite dessa rede aqui. O limite da rede isso aqui onde o que é esse diabo? Onde isso aqui é uma partição do intervalo, é uma partição de AB com uma tag. Então a gente tem P, é uma sequência a 0 até a N, onde A0 é igual a A, isso aqui é menor que o A1, que é menor que o A2, que é menor que o AN, que é igual a B, e T é uma sequência de T1 até Tn, com A0 menor ou igual que T1 menor ou igual que A1, o T2 maior ou igual que A1 menor ou igual que A2, e assim até chegar no Tn. E esse diabo aqui, quando a gente tem P igual a isso e T igual a isso, essa expressão significa isso. Estou só recapitulando porque faz anos que a gente não se vê, tá? E isso aqui é o que a gente chama de soma de Riemann. Isso aqui é o que a gente chama de soma de Riemann. Então, a ideia é que para cada partição com uma tag, se eu estou com a função dessa forma, eu associo esse somatório, que graficamente a gente pensa como sendo isso aqui é o A, isso aqui é o B. A1, A2, etc.
A gente fez uma partiçãozinha. Aí aqui tem os numerozinhos do meio, esses são os... Opa, aqui não. Esses aqui são os Tzinhos. E a ideia é que esses pontos aqui a gente usa para montar retângulos. Então, no caso, para essa partição, o que seria a soma de rima dessa partição? É eu pegar f de T1, que me dá essa altura, multiplicar pela base desse retângulo. Então, esse termo corresponde, em algum sentido, à área desse retângulo. Eu vou fazendo isso para cada um desses retângulozinhos, somo tudo, eu tenho a soma de rima. A soma de rima. Só que aí, esse animal, quando a gente considera o conjunto de todos, a gente considerou isso aqui como sendo o conjunto das partições PT, P partição de AB, e T tag de P. Oi, tudo bom? Oi, Ana. Tudo. Se tá sem nome é seu, né? Não acredito. Hã? Não acredito. Cadê seu nome aqui? Pois é, não, tá tudo bem. Enfim, tô aqui só recapitulando o que a gente tinha feito. Tá bom, então o conjunto das partições de rima a gente chama dessa forma, e esse animal a gente considera dirigido pela pré-ordem que faz isso. Eu vou dizer que uma partição QS é melhor do que uma partição PT, se a norma de Q é menor ou igual que a norma de P, onde essa norma é o máximo do tamanho dos subintervalos. Então, quando eu defino a integral de Riemann como sendo o limite dessa rede, se existir, o que a gente quer dizer é que, explicitamente, então, F é Riemann integrável, C e somente C, existe um número real tal que, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se a norma de uma partição é menor do que delta, então isso aqui acontece.
Ainda tá batendo a luz ali? Ou não? Deixa eu ver. Ainda tá batendo. Tá. Então, essa definição que eu coloquei aqui é a que você encontraria, por exemplo, acho que no livro do Leitoldi, de cálculo, que é a seguinte: o que o número que é a integral de Riemann tem que satisfazer? Ele tem que ser o limite de uma coisa. Ele é o limite para onde as somas de Riemann se aproximam. Só que diferente de uma sequência que é indexada em números naturais, a soma de Riemann é indexada nas partições. Então eu tenho que variar a partição. E aí, como que eu decido se uma partição é melhor que outra? Pelo tamanho dos subintervalos que ela tem, tá? Então, se a função é Riemann integrável segundo a definição de limite de rede, em particular significa que existe um número real, tal que para qualquer epsilon, existe um momento a partir do qual, existe uma partição com um cara no conjunto dividido a partir do qual todas as outras somas vão estar próximas de L, a distância vai ser menor do que epsilon, se essa partição for melhor do que a que eu fixei. Só que aí você vai e pega essa partição que existe e pega a norma dela, chama de delta. Se alguma outra partição tiver norma menor do que delta, então vai valer isso aqui, em particular. Então, se a integral de Riemann existe nesse sentido, então essa condição aqui é satisfeita. Mas se essa condição aqui é satisfeita, você só precisa montar uma partiçãozinha que tenha exatamente esse delta como norma. E aí, a partir disso, vai dar certo. Mais detalhes na aula de exercícios de sexta-feira. Da próxima sexta. Que, aliás, o cronograma vai mudar, porque hoje é aula de matéria, quarta e sexta ia ser aula de exercícios. Aí ia ter uns exercícios, ia valer 1,5, mais 1,5 na sexta. Vou mudar. Eu vou fazer uma coleçãozona de exercícios, uma folha só. Aí vai valer 3, e a gente só vai ter aula de exercícios na sexta, em vez de quarta e sexta. Tá? Quarta ia ser aula de exercícios, não vai mais. Vai ser aula. Tá? E aí sexta vai ser aula de exercícios. Hã? Eu não entendi ainda. Que jeito? Não, vai ser o estilo da primeira parte da matéria. Não, o que mudou é que ia ser aula de exercícios na quarta e na sexta. Agora vai ser só na sexta. E depois vai ter outras, mas dessa semana ia ser assim. Tá? Isso. Eu tirei uma aula de exercícios. Em vez de ter 2, vai ter uma essa semana. Mas vai ter. Vai ter. Por causa de sexta-feira passada que não teve aula, e aí, enfim. Tá? Mas aí... Tá, aí a gente viu isso na quarta-feira e vimos umas propriedadezinhas bem bobinhas, de que com essa definição de integral a gente já ganha algumas coisas quase de graça. E aí eu vou recordar elas e vou resolver um exercício que eu tinha deixado. Mas que o objetivo, uma vez que eu defini o que é integral de Riemann agora, é mostrar que essa integral de Riemann satisfaz os axiomas que eu usei para provar o teorema fundamental do cálculo. Então, uma coisa que a gente verificou foi que se f de AB em R é constante, digamos que seja constante igual a C, então a função f ela é Riemann integrável
E assim, como eu não me odeio, eu não vou ficar escrevendo rima integrável tanto, eu vou escrever só assim, RI. RI, tá? Rima integrável. E eu também coloquei isso, mas na aula, mas aqui vocês provavelmente já lembram disso, mas é bom, já que eu estou revisando tudo, vou revisar isso também. Limite de rede, quando existe, é único. Então eu posso dar um nome especial para esse limite quando ele existe. O nome que a gente dá, o jeito que a gente xinga, é assim: integral de A até B de f de t dt. Tá? Bom, esse para provar na aula de quarta-feira, o que a gente fez é o seguinte: para saber se a função é rima integrável, eu tenho que mostrar que o limite daquela rede existe. Então, o que eu faço? Eu pego uma soma de Riemann qualquer em cima de uma partição. E aí eu vou avaliar esse negócio. Nesse caso, que a função é constante, quanto é f de ti? É a constante. Então é C. De igual a 1 até n. Esse C no somatório sai. E aí agora eu fico multiplicando por A1 menos A0, mais A2 menos A1, mais A3 menos A2, até chegar em AN menos AN menos 1. A1 corta com A1, A2 corta com A2, A3... No final, quem fica sem cortar é o AN e o A0. AN é B, A0 é A. Chegamos nisso aqui. Então, isso é igual a essa coisa. Só que isso aqui, a gente não escolheu uma partição especial. Isso aqui e isso aqui são quaisquer. São arbitrárias. Se o valor da soma de Riemann deu C vezes B menos A para qualquer partição, significa que a rede é constante. Se a rede é constante, ela converge para aquela constante. Show de bola. Então, foi isso que a gente fez na quarta-feira. E a outra coisa que a gente fez foi: se f e g são funções de AB em R Riemann integráveis, então a integral de Riemann... E a f é menor ou igual que g, então a integral de Riemann da menor é menor ou igual que a integral de Riemann da maior. E de novo, isso sai muito de graça com essa definição de integral, porque se você olha o que é essa primeira integral, isso é o limite dessa rede aqui. O termo geral da rede é isso. Essa é a soma de Riemann. A outra integral
é o limite disso aqui no mesmo conjunto de índices. Só que o que a gente observa? Se você abre essa soma aqui, então, ó, observa o seguinte. Se você abre essa primeira, você fica com isso aqui. F de TI vezes AI menos AI menos 1. Se você abre a outra, eu tenho essas duas expressões. Esse primeiro limite é o limite dessas coisas conforme eu vario as partições. Esse aqui é o limite dessas coisas conforme eu vario as partições. Só que vamos por parte. F é menor ou igual que G. Isso significa que para todo ponto P, F de P é menor ou igual que G de P. Então, se eu faço F de TI, vamos apagar aqui. Se eu faço F de TI, depois eu vou voltar com isso tudo. F de TI, em particular, é menor ou igual que G de TI. Certo? Só que se eu tenho uma desigualdade entre números reais, e eu multiplico dos dois lados pelo mesmo número positivo, a desigualdade se mantém. Então, se eu multiplicar desse lado por AI menos AI menos 1, e multiplicar desse lado por AI menos AI menos 1, a desigualdade ainda se mantém. Por que eu sei que isso aqui é positivo? Porque o AI vem depois do A0, o A2 vem depois do A1, o A3 vem depois do A2. A gente exigiu isso. Então eu tenho certeza que esse número é maior que 0. Tudo bem? Então, se já valia assim antes, continua valendo assim. Só que isso é para todo izinho. Então, para todo izinho eu tenho essa desigualdade. Se eu somar todas, I igual a 1 até N, I igual a 1 até N, mantém. Só que aí, o que eu tenho? Eu estou dizendo que essas duas redes convergem e termo a termo, a de cima é menor ou igual que a de baixo. Vocês lembram desse negócio? Xn menor ou igual que Yn implica limite de Xn menor ou igual que limite de Yn. Monotonicidade da convergência. E vocês lembram que isso não precisava que fosse sequência? Bastava que fosse rede? Então, se os limites existem e em cada termo vale a desigualdade, então, no limite, a desigualdade se mantém. Tá? Então, essa propriedade e essa propriedade eram dois axiomas de integral que a gente usou. Já verificamos. Tudo bem? O que eu vou fazer hoje, espero, é mostrar outras duas condições. Mostrar que se a função é rima integrável, então a função tem que ser limitada. E depois mostrar que se a função é contínua, então a função é rima integrável. E aí, se der, eu vou ensinar um armenguezinho para calcular a integral no braço. Mas isso é sempre... Vocês calculam uma integral no punho quando é seu último recurso. Porque não é um limite trivial de se calcular, é um negócio estranho. Mas às vezes é o caso. Tudo bem até aqui? Isso foi só revisão. Oi. E isso é norma, é a norma da partiçãozinha. Isso.
E esse triângulo é por causa da luz. Tá? Eu ia copiar, eu cheguei. Ah. E ainda tá pegando. É só para não escrever nada importante que fique no vídeo. Tá, eu vou fazer mais aqui. Então, isso foi só uma recapitulação muito rápida da aula de quarta-feira. Ok. A aula de quarta-feira foi pesadinha. Não faz sentido só vocês pegarem o ventinho. Eu também tenho que pegar o ventinho. Legal. Eu ia falar, tem cara de borrão. Por que eu sou escroto? Eu não sei, mas eu sou. Tá. Só para ilustrar outra coisa, eu deixei como exercício no fim da aula. Mas eu vou fazer agora. Só para vocês verem como isso é prático. Eu vou deixar como uma sugestão. Vocês pegarem o Elon de análise e verem como que prova essa coisa aqui. Eu vou escrever assim, mas eu vou resolver. Oi? Prova. Não, ele demonstra bastante coisa, André. É sacanagem falar que não. Ele demonstra muita coisa. Só que às vezes é muito resumido. Vamos colocar aqui. Se F e G de AB em R são Riemann integráveis. Riemann integráveis. E alfa, beta pertencem aos reais. Então a função alfa vezes f mais beta vezes g é Riemann integrável. E a integral dessa função é o que você gostaria que fosse. Que é a propriedade, essencialmente está falando que a integral de Riemann é uma função linear. Se você pega uma função e multiplica por um escalar, a integral vai ser esse escalar vezes a integral. Se você pega a soma de duas funções, calcular a integral delas é a mesma coisa que calcular a soma das integrais. Tá? De novo, não tem muito o que fazer. Prova. Essa coisa, se eu mostrar que isso aqui existe, eu já vou ter mostrado que isso aqui é Riemann integrável. Que ser Riemann integrável é ter integral. Ter integral é a rede convergir. Que diabo é isso? Isso aqui é isso. Integral de A até B de alfa ft mais beta g de t dt, por definição, é o limite dessas somas aqui. Alfa f mais beta g então, o limite dessa rede aqui. Mas essa desgracinha aqui, em estrela, o que você faz? Você considere a partição como sendo a 0 até a n e t como sendo t1 até tn. Então, eu vou pegar uma partição qualquer e vou ver o que é essa soma de Riemann. Agora você observa que, por definição, nessa partição,
Essa coisa é eu somar isso aqui conforme I varia de 1 até N. Né? Porque eu tenho que eu pego a funçãozinha que está aqui, aplico ela em cada termo da tag e em cada termo eu multiplico pelo tamanho da base do retângulo onde a tag está. Então é isso. Tá? Esse somatório eu abro. A gente consegue abrir esse somatório assim, ó. Vai ser a soma dessa parte vezes isso, mais a soma dessa parte vezes isso. Só que o alfa também sai desse somatório e o beta também sai do outro. Então isso fica assim, ó. FTI, aí menos 1, mais beta, somatório de até N, GTI, aí menos 1. Tá honesto? Não sei. Tá desonesto? Essa passagem daqui para cá deixou alguém com a pulga atrás da orelha ou tá de boa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três, todo mundo aceitou. Que bom, porque é realmente só estou quebrando um somatório. Bom, isso aqui a gente estava chamando de outro nome. Essa é a soma de Riemann da função f na partição PT. Isso aqui então fica, repito, alfa, somatório dessa soma de Riemann. Então, alfa vezes essa soma de Riemann, e aqui, beta vezes essa soma de Riemann. Porque isso aqui também é uma soma de Riemann, é a soma de Riemann da função g, na partição PT. Então, veja, o termo geral da rede, que é o limite dessa integral, o termo geral dela é a soma de dois termos gerais de duas redes. Essa aqui é a rede da integral de f, essa aqui é a rede da integral de g, e por hipótese eu sei que essas coisas aqui convergem. Vocês lembram que se xn converge para x e yn converge para y, então alfa xn mais beta yn converge para alfa x mais beta y? Vocês lembram disso? Que a soma dos limites é o limite das somas e que se eu faço o produto por escalar, também vai. E a gente, em análise 1, a gente viu que isso não valia só para sequência, valia para rede. Então, deixa eu apagar isso aqui. Se essa rede vai para um número e essa rede vai para outro, então quando eu faço essa rede vezes alfa, essa rede vezes beta, elas vão exatamente elas convergem para alfa vezes o limite disso e mais beta vezes o limite disso. Então, como o limite disso aqui é igual a integral de a até b de f de t dt, e
limite disso aqui é igual a isso aqui, segue que a integral de A até B de alfa f de t mais beta de g de t dt é igual ao limite disso, mas isso é a soma disso com isso, que então vai ser igual ao limite, vai ser igual a alfa vezes a integral de A até B de f de t dt mais beta integral de A até B g de t dt. Ou seja, a formulinha de calcular a integral da soma de função e do produto de uma função por escalar que vocês aprenderam em cálculo está liberada. Pode usar. E o legal é que a prova disso é a mesma prova que limite da soma é a soma dos limites. Esse é o bacana. Tá? Bom. Dúvidas até aqui? De boa, tá com hoje de cálculo 1, né? Cálculo 2, talvez. Não sei, tá. Todo mundo animado, gosta assim. Importante é meu salário cair em dia, não se preocupe. Então vamos para a afirmação 3. Essa é nova, essa não teve em aula ainda. Se f de AB em R é rima integrável, então f é limitada. Então, isso é outro axioma que a gente usou para provar o teorema fundamental do cálculo. Então, preciso verificar que isso aqui acontece. Bom, como muitas vezes a gente faz, suponha que não. Então, prova. Suponha que f é ilimitada. Então, de agora em diante, eu estou supondo que a f é uma função que é rima integrável, mas que é ilimitada. A única informação que eu tenho é que um limite existe. Então, por hipótese, existe um L real tal que a integral da função é exatamente esse número. Até aqui, tranquilo? Tá, mas dizer que esse número L é integral dessa função de A até B significa que para todo epsilon, em particular, como satisfaz um negócio para todo epsilon, eu posso pegar epsilon igual a 1. Então, ó, em particular, para epsilon igual a 1, existe um delta maior do que zero, tal que se eu pegar uma partição cuja norma é menor do que delta, então isso aqui
é menor do que 1 para toda tag. Não, isso aqui para toda partição QT. Não, tava certo que eu queria. Era com P mesmo. PT para toda tag T de P. Vou fazer um desenho do que eu estou falando. Eu ia tentar desenhar um cocô aqui, mas eu não vou saber desenhar um cocô. Ó, aqui está o A, aqui está o B. Digamos que aqui esteja a função f. E o que eu falei é que existe um tamanhozinho que eu posso fixar para subintervalos, de forma que, se eu pegar uma partição, qualquer uma, pego qualquer partição, vou pegar aqui A1, A2, A3, A4, A5, A6. Digamos que essa aqui é a partição que eu peguei. E lembra, a norma da partição é o máximo dos tamanhos dos subintervalinhos. Então, suponha que esse delta que eu peguei, sei lá, esse delta é igual a esse tamanho. O tamanho do meu polegar é o indicador, certo? Esse é o tamanho do delta. Então, se eu pegar uma partição que os subintervalinhos consecutivos, o tamanho deles é menor que isso, então vai valer isso aqui. Então, vamos ver. Todos estão menores. Esse está menor, 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 esse está menor. Então, o que acontece é, se eu calcular, não importa como eu escolho a tagzinha aqui, posso pegar o T1 aqui, posso pegar o T2 aqui, posso pegar o T3, T4, T5, T6, T7. Aí isso vai me dar... Vou pegar agora a soma de rima desse negócio. Aqui, 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 aqui. Aí isso eu tenho que fazer o retângulozinho. Eita porra! Saúde! Não, melhor para fora do que para dentro. Claro. I see you are people of culture as well. Então, ó, ficou uma merda esse desenho, mas que tempo é dinheiro, né? Então, ó, se a partição está satisfazendo o que eu queria, está menor que isso aqui. Então, quando eu calcular a soma das áreas desses retângulozinhos, vai dar um certo número. Quando eu fizer esse número menos o valor que é a integral, o módulo dessa diferença vai ser menor que 1. É isso que eu estou falando. Então, a partir de um certo momento, se eu faço as partições suficientemente pequenininhas, a soma das integrais fica tão perto quanto eu quiser do L. Em particular, eu consigo garantir que fica menor que 1. É isso que eu estou fazendo. Então, tudo bem? Certo. Mas, aí agora começa a brincadeira.
A gente está supondo que a função é ilimitada. A minha partição tem quantos subintervalos? Finitos. Então eu tenho esse subintervalo, esse. E eu disse que a função é ilimitada. E quero fazer a seguinte afirmação. A minha função deve ser ilimitada em algum desses subintervalos. Se não fosse, então a função teria que ser limitada aqui, aqui. Mas se a função é limitada em todos esses subintervalos, então a função é limitada. Para ela ser ilimitada, significa que para todo número real maior que zero, tem algum ponto a partir do qual a função está acima daquela coisa. Bom, mas se isso não aconteceu aqui, isso não acontece aqui, isso não acontece aqui, não acontece aqui, não acontece aqui, nem aqui, significa que não acontece. Eu tenho que conseguir garantir que ela vai ser limitada em algum desses pedacinhos. Então, a gente vai fixar uma dessas partições. Então, fixando P, partição do intervalo AB, tal que a norma da partição é menor que esse delta, note que existe um I menor ou igual que N, porque a partição, eu estou dizendo que é isso aqui, tal que F é ilimitada no subintervalinho que vai de AI-1 até aí. Se não existisse, F seria limitada. Tudo bem? Vocês estão se sentindo enganados com essa coisa que eu coloquei entre porcento ou está tudo certo? Pode ser sincero. Tá de boa, né? Então tá bom. Certo. Então, agora a gente faz um pulo do gato. Pulo do gato. Katzensprung. Eu vou usar isso até o fim da minha vida. Existem TI e SI pertencentes a esse intervalo, tais que, deixa eu ver certinho a desigualdade que eu quero. Tais que quando eu faço F de TI menos F de SI em módulo, vezes, aqui pode ser assim, AI menos 1, isso aqui é maior ou igual que 2. É um roubozinho, mas não é um roubozinho tão desonesto. Acho que eu vou conseguir convencer vocês relativamente fácil.
A gente já concordou que se a função é ilimitada, e aqui tem um problema de que o desenho da função que eu fiz é limitado, mas supõe... Onde vocês querem que ela seja ilimitada? Nesse? Nesse? Nesse aqui? Pode ser? Tá. Vou dizer que ela é ilimitada aqui. Então vou tentar fazer o desenho da função sendo ilimitada. Bom, a gente já sabe que ela vai ter que ser descontínua, né? Mas vou fazer assim. Então aqui tem uma assíntota. Bem aqui. O que eu estou afirmando é que nesse pedaço onde deu merda, nessa região aqui, nesse intervalinho onde deu ruim, eu consigo encontrar dois pontos. Eu consigo encontrar um ponto TI e um ponto SI aqui dentro, tal que quando eu faço o módulo da diferença entre eles e multiplico pelo tamanho do intervalo, isso é maior ou igual que 2. Por quê? Dizer que isso é maior ou igual que 2 é a mesma coisa de dizer que isso é maior ou igual que 2 dividido pelo tamanho do intervalo. Mas veja que, como a função explodiu aqui, a gente tem isso. O supremo disso aqui, conforme t varia nesse intervalo, é mais infinito, né? Porque a norma, tipo, a função, aqui no desenho que eu fiz, ela está indo para mais infinito, desse lado indo para menos infinito. Mas quando eu passo o módulo, está tudo explodindo. Até aqui tudo bem? Está explodindo. Mas veja que, e aqui é o truque maroto, isso aqui me diz que, em particular, para qualquer número real maior que 0 que eu pegar, tem alguém que está maior que ele. Então veja que, se eu pegar n como sendo 2 dividido por AI menos 1, eu sei que existe deixa eu pegar certinho aqui. Peraí. Escolhe um ponto no intervalo, um ponto qualquer. Aí você monta esse número, 2 dividido por AI menos 1, isso aqui é positivo, mais a norma desse f de t. Isso aqui é um número real, maior que 0. Então, existe, por conta desse supremo ser maior que infinito, existe um S que pertence a essa coisa, tal que o módulo do f de S é maior do que esse m. Em outras palavras, é maior do que 2 sobre AI menos 1 mais isso aqui.
Só que se isso acontece, logo você tem isso menos isso maior ou igual que 2 dividido por isso. Só que esse cara aqui, como ele é positivo, já que isso aqui é maior que zero, isso aqui é igual ao seu próprio módulo. Porque isso é um número maior que zero, portanto, ele é o seu próprio módulo. Só que aí isso é maior ou igual que essa coisa. Então, se eu passar isso aqui multiplicando desse lado, isso aqui fica maior ou igual que 2, que é o que eu queria. Eu queria encontrar 2 números no intervalo satisfazendo essa desigualdade. Bom, fixado um carinha, um coisinha, eu consigo outro. Só um truquezinho para mostrar que aqui dentro, e meio que o desenho justifica isso, se eu pego esse ponto aqui, por exemplo, esse é o Tzinho. Se eu andar suficientemente para cá, em algum momento a F de um novo ponto vai estar mais longe do que esse. Pelo menos 2 sobre essa coisa. Então, se eu passar esse dividindo, eu vou ter a desigualdade que eu queria. Da mesma forma, aqui como está descendo infinito, eu sempre consigo isso. Visualmente é muito óbvio, isso aqui é só um argumentozinho analítico. De que eu consigo 2 pontos nesse intervalo, que a distância entre as imagens deles é suficientemente grande. Tudo bem? Tá. Acabou. Porque agora, com isso, olha só que massa. Se a gente escolher, eu encontrei 2 pontos especiais nesse subintervalo. Então, para J diferente de I, escolha TJ igual a SJ, pertencente ao intervalo AJ menos 1 até J, arbitrariamente. Não importa como você escolher. E para J igual a I, escolha os TI e SI do pulo do gato. Então, aqui eu encontrei 2 pontos que as imagens ficam bem longe uma da outra. Aqui um Szinho que a imagem fica bem longe uma da outra. E aí o que eu vou fazer? Eu vou considerar, com essa mesma partição, vou considerar 2 tags. Uma que dane-se o ponto que ela pega nas partições que não estavam dando problema, nos subintervalos. E no subintervalo onde a função ficou ilimitada, numa tag eu pego um ponto, na outra eu pego outro, que a distância vai ficar grande. Porque agora, quando você calcular isso aqui, se você calcular, deixa eu apagar esse pedaço. Se você calcular a diferença entre a soma de Riemann numa tag e na outra tag, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser somatório
de f de t j, vou colocar assim, j de 1 até n, vezes aj menos aj menos 1. Aqui f de t, f de sj, vezes aj menos aj menos 1, j de 1 até n. Só que aí veja, nesse somatório, quando j não é i, o tj é igual a sj. Então o que aparece aqui e aqui é a mesma coisa. Então eles se cancelam. Porque aqui está positivo, aqui está negativo. Cancela. Sobra só o caso do índicezinho. É a única onde dá diferente. Nesse onde dá diferente vai ficar assim. F de TI vezes AI menos AI menos 1 menos F de SI AI menos AI menos 1. Só que isso, por conta disso, é maior ou igual que 2. E o problema é o seguinte. Se eu pegasse isso aqui, eu podia fazer isso, ó. P de T, P de S. Eu podia somar e subtrair em integral aqui dentro. E aí isso ficava assim. Acontece que essas tagzinhas que eu peguei nessa partição, como a partição tinha norma menor que delta, essa soma tinha que ser menor que 1. Mesma coisa para essa tag. Então isso aqui deveria ser menor do que 2. Só que por outro lado, a minha estimativa de cima diz que tem que ser maior ou igual que 2. Absurdo. Então, Então, o que aconteceu? Por um lado, o fato da função ser rima integrável estava me dizendo essencialmente que a rede tinha que ser de Cauchy, em algum sentido. Os termos 2 a 2 ficavam próximos. Só que eu consegui, usando o fato de que ela tem um subintervalo onde a função é ilimitada, eu consegui encontrar um pedaço que quebra essa coisa do Cauchy. Eu consegui termos consecutivos que já estavam depois do momento onde tinham que estar perto, mas ele estava longe. Foi essencialmente isso. Mas disfarçado. Importante é que agora a gente sabe que função rima integrável tem que ser limitada. Tá? Bonitinho até, né? Assim, não é uma demonstração horrível. Eu só perdi muito tempo tentando explicar isso aqui para vocês. Eu acho que eu devia só ter falado, acredita. Pronto. Mas tá. Tudo bem até aqui? 12h47. Dá para fazer um... Oi? Ah, sim, mas você vai ver o diabo que eu inventei para não ter que usar oscilação. Para provar o critério de Riemann-Lebesgue. Consegui fazer ida e volta sem usar oscilação. Ou melhor, eu usei oscilação debaixo do tapete. Assim. Mas tem tempo. O próximo passo é relativamente chato. Eu não lembro qual, acho que é a afirmação 4 agora. Se a função f de AB em R é contínua,
Então a função f, já comecei, rima integrável. Por um momento, eu vou assumir isso com vocês, tá? Só porque eu quero fazer um exemplo de uma conta antes, e aí na próxima aula eu provo, tá? Mas esse teorema, se vocês pararem para pensar, é um teorema forte pra caralho. Porque ele está falando assim, ó, você pega uma função, não sei nada sobre ela, só sei que ela é contínua. Então, aquela rede, quando eu pegar as somas de Riemann dessa função e olhar como elas se comportam à medida que eu torno as partições melhores, essa coisa vai para um limite. Vai existir uma coisa que é o limite. Então eu estou dizendo que um limite existe sem exibir esse limite. Isso é muito forte. Não por coincidência, a gente vai provar isso mostrando que a sequência que a rede das somas de Riemann é de Cauchy. E se a de Cauchy converge. Se uma rede é de Cauchy, então ela converge. A gente vai mostrar que a rede das somas de Riemann é de Cauchy. E a reta, como a reta é completa, sempre que uma coisa é de Cauchy, ela converge. Só que aí, só fazer uma pausa para o seguinte. Então, em particular, se f é contínuo, o que a gente está dizendo é que então isso aqui existe. Existe. Aí agora, só uma pausa, dentro dessa pausa, vocês lembram que se xn converge e xnk é subsequência, então xnk converge para o mesmo limite? Acho que vocês lembram. Limite de subsequência é igual ao limite da sequência quando a sequência tem limite. Agora, eu nunca falei para vocês o que faz o papel de subsequência para a rede. O que seria subrede? Eu nunca falei para vocês. Eu só falei de subsequência para sequência. Mas tem várias coisas que fazem papel de subsequência para a rede. Esse é o problema. É meio enrolado. Mas em particular, então, como fazer no caso de redes? Eu vou explicar muito brevemente um jeito que aí vocês vão ver como esse teorema é mais poderoso do que parece. Um jeito é assim. Dizemos que C contido em D. D conjunto dirigido. Dizemos que C contido em D é cofinal se para todo Dzinho que pertence a Dzão existe um Czinho que pertence a Czão, tal que Dzinho é pior do que Czinho. É um negocinho idiota, mas pensa que assim, isso é como se fosse uma escada
dentro do conjunto dirigido que permite, às vezes, servir de atalho. No caso de subsequência, você tem lá, você pega a sequência que está indexada dos naturais e você pega o subíndice dos ímpares. Dado um número natural, você consegue um ímpar maior do que aquele número natural que você pegou. Você sempre consegue. A ideia é mais ou menos essa. Mas a sacada é mais ou menos tipo isso aqui. Acredite no que eu vou colocar aqui. Se C contido em D é cofinal, então C é dirigido. E depois, se XD converge para X, vou colocar assim, se limite de XDzinho é igual a Xzinho, conforme D pertence ao conjunto dirigido, então o limite do XCzinho, com Czinho pertencente a Czão, é igual a X. Então, se eu restringo a minha rede a um conjunto dirigido, a um subconjunto cofinal, o limite é o mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque se você pegar agora, se você pegar PN, uma sequência de partições de AB, tal que as normas das partições convergem para zero, então esse conjunto aqui, C, o conjunto P de N de T de N, tal que T de N é uma tag em P de N, isso aqui é cofinal no conjunto das partições de AB. Parece estranho, mas vamos lá. As normas das partições estão indo para zero, ok? Quero mostrar que se eu fixo em cada uma dessas partições, sequência agora, fixo uma tagzinha nessa partição. Agora quero mostrar que o conjunto dessas partições com essas tags é cofinal. Pela definição, eu tenho que pegar uma partição qualquer e mostrar que tem alguma partição aqui que é melhor que ela. Essa partição qualquer que você pegou, pega uma partição qualquer. Essa partição tem uma norma. Essa sua norma mede alguma coisa. Um epsilon maior que zero. Essas sequências de partições que eu peguei, as normas estão indo para zero. Então existe um N pertencente aos naturais, tal que a norma de Pn é menor que epsilon, que é menor que essa partição. Então, seja lá qual tag eu peguei, essa partição para esse N, isso aqui, essa partição aqui que eu peguei, ela vai ser melhor que essa, então é cofinal. E para que serve isso? Olha que massa. Se eu pegar uma função contínua, eu automaticamente sei que a integral tem que existir. Mas se por algum motivo eu não consigo usar algum teorema para calcular a integral de um jeito mais fácil, basta eu encontrar uma sequência de partições espertinhas que vão ficando cada vez menores, porque aí, como a original tem que ir para algum lugar, já que eu sei que existe,
Essa que tem umas partiçõezinhas mais espertas que eu sei calcular, vai ter que ir para o mesmo lugar. Então é um jeito de, tipo, como que você calcula computacionalmente uma integral de Riemann. Quando a função é contínua, você pode artesanalmente montar uma sequência de partições que vai fazer o que você quer. E aí eu vou calcular um exemplo com vocês muito rapidinho. E aí isso vai encerrar a aula, mas... se eu encontrar onde está aqui, mas... vou encontrar. Uma hora vai. Cadê? Tô quase. Cadê o Saulo para falar that's what she said? Eu passei, diabo. Era para trás. É que tem um montão de continha que é ruim de fazer de cabeça, eu vou colar de mim mesmo hoje. Tá na parte de subsequência. Aqui. Ó. Exemplo do que eu estou querendo dizer. Seja f de 0,1 em R a função que faz t em t quadrado. E aí eu quero calcular a integral de 0 até 1 de f de t dt. Ok, a gente já sabe que com o teorema fundamental do cálculo, você conseguiria fazer isso aqui, integral de 0 até 1 de t ao quadrado dt, mas aí você pega uma antiderivada disso, aí você faz t ao cubo sobre 3, eu acho. Porque quando eu tombo, fica 2, 3 com 3 corta, e aí você faz isso aqui. Calcula, né? Então isso aqui fica 1 ao cubo, dá isso? Dá isso. Uma linha. Mas se eu não tivesse o teorema fundamental do cálculo, se eu não soubesse que se eu encontrar uma antiderivada eu posso fazer isso, o que você poderia fazer é o seguinte, ó. Alternativamente, seja Pn a partição que faz isso aqui, ó. Então, eu vou pegar um intervalo que vai de 0 até 1 e vou quebrar ele em n pedacinhos de tamanho 1 sobre n. Se o intervalo mede 0 até 1 e eu quebro ele em n pedaços de tamanho 1 sobre n, deu certinho. Não sei se deu para entender, mas... para n maior que 0. Então, ó, quando eu fizer a partição, essa aqui, que só tem esse cara,
Eu não coloquei nenhum ponto no meio, só tem o 0 e tem o 1. Essa aqui é a partição P0. E o A0 e o A1 são esses caras. Não, essa é a partição P1, perdão. E aí, o T1 é esse cara aqui. A partição P2, eu vou ter... O N é 2, eu vou ter esse ponto aqui do meio, 1 sobre 2. Aí eu tenho que ter um T1, o T1 vai ser esse cara, e vou ter um T2, que é o 2 sobre 2, que é esse cara aqui. Na partição P3, vai ser sobre 3, então aí vai ser aí aqui vai ser o 1/3, 2/3, esse vai ser o próprio T1, esse vai ser o T2, esse vai ser o T3. E assim sucessivamente. Eu vou particionando desse jeito. Tudo bem? Nota que a norma da partição PN é o maior tamanho de um subintervalo aqui, mas o tamanho do subintervalo aqui é 1 sobre n. 1 sobre n converge para 0. Então, pelo que eu observei aqui, é cofinal. Então, a integral de Riemann dessa função, que é contínua e, portanto, tem que existir essa integral, vai ser o limite das somas de Riemann calculadas nessas partições com essas tags. Beleza. Aí a gente vai e calcula. Então, ó, é um jeito muito mais difícil, mas tem situações onde você não vai conseguir encontrar uma antiderivada tão fácil quanto aqui. Perdão. Mas então, ó, a integral de 0 até 1 de f de t dt é o limite, conforme n vai para infinito, das somas que vão de 1 até n, f de ti, só que isso é o limite de n até infinito do somatório de igual a 1 até n. Ti é 1 sobre n, então isso aqui fica 1i sobre n ao quadrado. E a distância, o tamanho de um subintervalo é 1 sobre n. Então fica isso aqui. Isso é o limite de i ao quadrado, e esse i não é complexo, por favor, não troquem por menos 1. Deixa eu colocar, disso aqui, vezes 1 sobre n ao cubo. E aqui, conforme i vai de 1 até n. Isso. Agora, você tira do bolso uma identidade muito esperta e reescreve essa coisa como sendo 1 sobre n ao cubo. E você vai lá, lembra dos seus exercícios de indução, que a soma dos n primeiros números ao quadrado é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Tá? Isso aqui é exercício de indução, que essa soma é igual a esse pedaço. Oi? Números... Hã? Exatamente, isso é o tipo de coisa que ele faria. Agora, isso aqui, quando você expandir esse negócio, vai ficar 2n ao cubo mais 3n mais 1 sobre 6n ao quadrado. Quando n vai para infinito. Mas aí você faz aquele truque de dividir em cima e embaixo por n ao cubo.
O n ao quadrado? Eu devia... aqui é o quadrado. Desculpa. Sorry. Você divide por n ao quadrado, daí fica 2 mais 3 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado sobre 6. Quando n vai para infinito, esse vai para zero, esse vai para zero. Então, isso aqui dá 2 sobre 6, que é 1/3. Esse aqui é muito mais fácil. Mas isso ilustra que, às vezes, você pode não ter como usar o teorema fundamental do cálculo, porque você simplesmente não tem uma expressão boa para sua antiderivada, mas isso não te impede de encontrar alguma partição esperta que te permita usar outros métodos para calcular o limite. Então, transformei o limite de uma rede, que a princípio era uma coisa escrota, no limite de uma sequência. Simplesmente porque eu sei que o limite tem que existir, porque o limite da rede como um todo existe, então para qualquer por final vai valer. Então na próxima aula eu provo isso aqui e mais coisas, tá? Desculpem por ter ido até o limite, mas é isso. O João acabou de cair.